Bom, pessoal, está gravando agora. Boa noite novamente. Como todas as aulas, nós vamos começar pela chamada. Então, por favor, fique atento ao seu nome e, sempre que possível, use o áudio para responder. Adriel. Presente. Breno. Carlos Antônio. Jean. Presente. Ítalo. Vocês não estão me ouvindo? Teve um que respondeu no chat. Deixa eu dar uma olhada nesse chat, porque... Ah, tá, ele não tá... Jean e o... Me avisem aí sobre o chat, que eu tô com um problema na tela aqui. Ah, foi o Carlos. E não tá dando scroll automático. O Ítalo respondeu também no chat, não? Não. Professor, o senhor viu? Jairo. Presente. O outro Jean com J. Luiz Gustavo. Presente. Marçal. Presente. Moisés. Patrick. Rafael. Presente. Samila. E Varley. Professor, o Arley e o Jean com G respondeu no chat. Ah, é o Varley. Nunca vou decorar isso. Muito bem, depois da aula e do trabalho que nós fizemos sobre circuitos sequenciais, a parte de memória ficou bastante simples, pois o principal já ocorreu, né? Eu coloquei no mudo, e foi nesse exato momento, uma apresentação bacana, bonita, um pouco pesada, porque ele tem uma imagem de fundo bonita que é bastante densa, desnecessariamente, mas deixou a apresentação bem bonita. E é de um professor da Federal da Bahia, disponibilizei lá no Moodle, porque fala sobre a evolução das memórias como um todo. E o foco aqui, hoje, é entender, por exemplo, que a memória de flip-flop, ou seja, de 1 bit, evoluiu para 4 bits, depois para 8 bits, e então hoje já está em 64, 128 e até 512 bits cada endereço de memória. Os tipos e as classificações de memórias também são importantes, e eu vou apresentar para os senhores através desta apresentação aqui, que eu estou compartilhando neste exato momento. Vocês já devem estar visualizando. Ok? Então, qual que é a ideia da aula de hoje, né? Esses 5 tópicos aqui como principais objetivos. Ou seja, entender o que é memória e a sua importância. A unidade básica a gente já resolveu com a aula passada, porque normalmente no calendário, quando não dá tempo, eu não dou a revisão que a gente teve sobre eletrônica digital. Então, a gente matou esse objetivo aqui na aula passada. Classificação e tipos são coisas que nós iremos ver, aplicações dessas memórias, de acordo com as suas classificações, inclusive, e também saber optar
se 1 hora é melhor processar ou é melhor memorizar. Por exemplo, alguém aí pode responder rapidamente quanto que é 3 vezes 3? 9. O senhor memorizou ou o senhor processou essa informação? Esse cálculo? Memorizado. Exatamente. É mais rápido memorizado ou calculado? Memorizado? Exatamente. Por exemplo, quanto que é 11 vezes 11? 21. Não ouvi. 121? 121. Foi memorizado ou calculado? Não, esse foi memorizado. Pois é. E agora vamos fazer assim. Quanto que é 28 vezes 28? Não, sem a calculadora não vai nunca. Quando tem que calcular, 784. foi calculado ou memorizado ou você está com a calculadora na mão? Calculado. Calculadora na mão ou feito de cabeça? Calculadora na mão. Não vale. Mas, de todo jeito, acho que a mensagem foi bem passada, não foi? Foi. Quando que vale a pena processar? Quando aumenta a complexidade do cálculo. Não compreendi porque o seu som está baixo. Se puder aumentar para a gravação ficar legal. Quando aumenta a complexidade do cálculo. Exatamente. Se o cálculo, vamos pensar, você está programando um robô. Esse robô depende de alguns cálculos baseados em seno e cosseno. Você vai fazer o uso do cálculo numérico que te ajuda a fazer um algoritmo para encontrar o seno e cosseno em runtime. Você vai gravar nele, na memória dele, uma tabela verdade. Cosseno de tanto é tanto, para usar na hora que precisa. Qual robô vai funcionar melhor? Qual robô vai exigir menos da CPU, do hardware? Entendeu? Então, dependendo do que você tem que fazer, você vai optar por processar. Dependendo do que você vai ter que fazer e da quantidade de memória que você tem, você vai optar por memorizar. E aí a gente já matou o item 5. Quem discorda que a gente matou o item 5, pode falar. Esse item 5, eu brinco que ele é muito importante e poucos professores comentam sobre ele, tá? Agora vamos voltar para o início. Memória, né? Segundo o dicionário. Tá aqui, dicionário. Faculdade de conservar e lembrar estados de consciência passadas, passados, porque é do Estado, estados de consciência passados, e tudo quanto se ache associado aos mesmos. A memória do ser humano é algo admirável e não reproduzida ainda, tá? Tenta-se, inteligência artificial, evolui-se muito, inclusive, tá assustador já o nível de alguns robôs. A Skynet está em fabricação a todo vapor. Eu assisti a uns vídeos recentes sobre robótica, em que eles pagaram para um indivíduo responder perguntas diante do computador, tendo a sua imagem gravada por diversas câmeras, acho que 3 no mínimo, pegando as suas expressões a cada resposta, gravando sua voz a cada resposta, sua entonação de voz a cada resposta. No final desse trabalho, em que essa pessoa feliz da vida foi muito bem remunerada para ficar falando com uma máquina, mandaram para esse cidadão um link para ele conversar com ele mesmo. Inteligência artificial. Ele achou o máximo. Eu achei assustador. Cada um sabe do que pode acontecer com esse tipo de tecnologia. Interessante que nessa videochamada eles fizeram inclusive a renderização da imagem do rosto dele e a nível desses melhores desenhos aí de computação gráfica. Ou seja, ficou muito parecido com ele. Então, fica a dica. Você pode ser substituído por... Ainda mais agora que fica em casa, home office. Pode falar quem levantou a mão aí. Se é que levantou a mão de verdade. Sou eu. Professor, nesse caso, nesse exemplo que o senhor citou aí, é considerado o teste de Turing? Teste quê?
de Turing. Qual que é o teste de Turing? Desculpa, eu nem conheço a É expressão. uma interação que a pessoa tem com uma inteligência artificial, talvez sem ela saber, mas ela entendendo que aquela interação foi próxima de uma interação com o ser humano. Você está perguntando em relação a quando a inteligência artificial ficou pronta ou durante o processo de fabricação? Quando ela ficou pronta e ele teve essa interação com ele mesmo, que você citou. Quando ele ficou pronto, na verdade, eles fizeram uma videochamada e gravaram da reação do indivíduo vendo o avatar dele tomando decisões e falando com ele, né? Agora, se o nome disso é esse processo, eu não tenho esse conhecimento, porque eu não estudei isso, sou ignorante com relação a esse assunto, não estou preparado, sinto muito, tá bom? Pode falar. Sua mão continua levantada? Não. Tá. Desculpa, eu esqueci de explicar aqui. Não, tranquilo. Então, é o seguinte, a memória, ela está associada a algo do passado, e a gente tenta, com a computação, reproduzir a memória humana. Agora, nesse outro aqui, nós temos dispositivo que recebe, conserva e restitui dados, mais associado à computação, ok? Então, é essa memória aqui que nós estamos estudando. Não é divagando sobre a memória do ser humano. Por que a memória ela é binária? Porque tudo que é binário é barato, é fácil de fazer, o circuito é simples. Alguns flip-flops, alguns transistores e está tudo resolvido. Porque ela é rápida e porque ela é facilmente expansível. Por isso que antes era 1 bit, depois ficaram 2, de 2 nós expandimos para 4 e assim sucessivamente. Alguma pergunta? Professor, eu tenho uma pergunta, até desculpa se não tiver de acordo com o que você está falando aí, mas é porque é uma curiosidade que eu tenho e eu não lembro de já ter ouvido sobre binário. Binário é só número, não tem letra, igual o computador diz que lê binário, os números. E as letras, por exemplo, como é que funciona? Tá, já te respondo. Beleza. Quem está com a mão levantada aí de novo? Fala aí. Não? O Rafael está com a mão levantada. Alguém pode cutucar ele aí? Às vezes ele dormiu. Tá, então já que o Rafael não a tua pergunta não é exatamente sobre isso aqui. Você está perguntando binário e foi um pouco confuso. Você está querendo saber onde está o texto. O texto é uma codificação, o nome disso é ASCII. O nome disso hoje é UTF-8. UTF-8, substituindo o ASCII por conta do globalismo. Ou seja, ASCII é para a língua inglesa, UTF-8 para todas as línguas, ok? Tem todos os caracteres. Então, o que é ASCII, o que é UTF-8, o que é BCD, o que é Gray, o que é qualquer codificação, código de barras, 2 de 5 intercalado, 3 de 9, todos esses códigos, na verdade, são binários para o computador. Ele não sabe nada disso. E como a gente salva isso na memória, a gente sabe onde está. E aí a gente coloca no programa do computador que aquele que está salvo como .txt é um texto desse tipo. Aquele que está salvo como .xml é um texto do outro tipo. .json, outro tipo. .dwg é outro tipo de arquivo. E aí o programa, sabendo que os tipos de arquivo têm umas regras pelos fabricantes dos softwares, eles vão conseguir abrir e mostrar para você o que você quer ver, que são os caracteres, que nada mais é do que um desenho na tela. Isso aí, tudo que você está vendo na tela agora é um desenho. Mas esse desenho é formado por pixels, que são 0 ou 1, ligado ou desligado, nas cores RGB, e ainda tem a parte de transparência. Ou seja, o nível que ele tem que está sólido. Se você aumenta a transparência, você vai ver o fundo. E assim por diante. Então, na verdade, tudo que é computador é binário. Não existe as outras coisas. As outras coisas são apenas representações que são mostradas para os leigos. E é por isso que Matrix, né, o filme, em Matrix tudo é 01 e tem aquela parte hilária
do filme em que o programador, aquele que consegue ler a matriz, ele mostra uma parte do código, o nosso herói, o Neo, olha e não entende nada, e ele fala, essa aqui é aquela mulher de vestido vermelho que você viu. Tipo, tá, né? Óbvio, né? Certo? Então tá tudo certo. Por quê? Porque ele só enxerga já binário, ele é um nerd. Os nerds conseguem, então, já enxergar os binários. Nós ainda precisamos da interface que facilita vendo caracteres. Ou seja, nós somos enganados. A verdade é essa. Tudo é binário. Está respondida a sua pergunta ou você quer fazer algo mais preciso aí para me ajudar a me orientar na resposta? Não, é isso mesmo, professor. É isso mesmo. É porque assim, a gente costuma ver binário só número, e aí essas outras coisas aí, esse ASCII, eu lembro que você já falou e tudo, mas eu não lembrava mais, mas é isso aí que eu queria saber mesmo. Obrigado. Ok. Lembrando que, por exemplo, né, o A, ele é 65 decimal, se eu não me engano, que na verdade seria o 41 em hexadecimal. Depois faz a conta aí para ver se eu estou acertando. 64 mais 1. E aí, automaticamente, para o binário, ele é o 0, 1, 0, desculpa. 0, que é o 4. 0, 1, 2. Esse é o 4. E depois 0, 0, 0, 1 em binário. Essa palavra binária é gravada num arquivo texto no seu Windows, que usa o ASCII, ele vai mostrar o A. Tudo bem? Beleza, professor, beleza. Deu para entender, era isso que eu estava querendo saber exatamente. É que quando a gente mostra isso aqui, a gente não vê o A, né? Imagina seu nome em binário, né? São vários bytes desses, né? Fica um pouco difícil de ver que é o seu nome, está escrito lá. Então, a representação ela é útil, por isso que os softwares fazem a tradução para nós, aumentando assim a nossa produtividade. Se não tivesse esse software fazendo isso, a gente iria aprender. Seria uma luta e o nosso cérebro tem essa capacidade de memorizar. Assim como a gente aprendeu o alfabeto, a gente iria aprender esse alfabeto binário. E uma hora a gente estaria igual aquele nerd lá do Matrix. Não tenho dúvida disso. O problema é que o processo seria doloroso para a maioria das pessoas. O let NAND e o let NOR, então já foi tema em aulas passadas, nós estamos pulando, foi tema na aula passada, na verdade, né? Passadas, na última aula. Então, já foi dado. Agora sim, classificação quanto à volatilidade. E eu pergunto, o que é volatilidade, pessoal? Alguém para responder, por favor? É o processo que a memória só consegue armazenar enquanto tem alimentação. Exato. Então, quando ela é volátil, sem energia, sem informação. Quando ela é não volátil, sem energia, mantém a informação. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Exemplos. Quem pode me dar um exemplo de volátil? RAM, memória RAM. Isso, RAM em todos os seus derivados, né? SRAM, DRAM, DD2, DD3, DD4, blá, 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 tudo que é RAM. Registradores é um tipo de RAM mais cara. Memória cache é tipo de RAM mais cara. Desligou o computador, perde-se a informação. Um exemplo agora de não volátil. PROM. PROM. Ou seja, qualquer ROM. ROM, PROM, EPROM ou EEPROM. Essas 4 memórias são não voláteis, sem energia, mantém a informação. Lembrando que aqueles que jogaram Atari entre vocês, quem jogou Atari, levanta a mão aí. Temos um que jogou Atari comigo, beleza. Já sabemos a sua idade. Né? Então, quem jogou Atari comprou cartuchos para jogar algum jogo. Lembram quão leve eram aqueles cartuchos de jogos? Chega a ser assustador. Por quê? Porque estava gravado nela uma ROM. Essa primeira aqui, década de 70, 80, né? Época em que a ROM fez muito sucesso. Barata, né? E era vendida aí a um preço relativamente baixo.
Não para os dias de hoje, né? Porque naquela época ainda tinha o problema da tecnologia ser nova. Mas é isso aí. Agora, quanto à escrita, e aqui eu tenho um problema quanto a isso, né? Porque a classificação é horrível. Essa aqui significa ready, de ler, ready, e o resto é only memory. Então, essa é memória de leitura. Somente leitura, né? Vamos pôr só aqui. Só de leitura. Então, elas são ROMs, só de leitura. Só que depois elas evoluíram, como a EEPROM, ela mantém o ROM de somente leitura, só que ela pode ser escrita também. A PROM, ela pode ser escrita também, só que é uma vez só. A EPROM, ela pode ser escrita várias vezes. E aí, continua na família das ROMs. Então, isso aqui já era, na minha opinião. Eu não gosto, mas é uma coisa que a gente estuda, é uma forma de estudar. E do mesmo jeito, as RAMs também tem um nome horroroso, porque esse primeiro RAM aqui esse primeiro R aqui é de random. Random, quem não sabe, vem de randômico, e o resto é access memory, ou seja, é uma memória de acesso randômico. Memória de acesso randômico significa que você pode acessar qualquer parte da memória através de um endereço. Ora, mas a ROM também é RAM. E aí gera problema. Eu odeio essa nomenclatura por causa disso. Todo mundo já deve ter percebido. E está aberto para discussão. Quem quer discutir sobre o tema? Não? Tá tudo certo? Ok. Só que na prática, o que quer dizer a RAM? Na prática, a RAM quer dizer aquela memória volátil. E a ROM quer dizer aquela memória de programa. Ou seja, memória de programa, onde você vai gravar o código, onde está gravado como que é o jogo que você jogava no Atari, ok? Então, é programa. Tá aqui, programa. Muito bem. As evoluções, isso aqui é tarefa de casa, vai fazer parte do trabalho, estudar um pouco sobre memórias. Por quê? Essa é a pior aula para mim, de todas as matérias que eu dou aula. Essa matéria, esse assunto é o pior para mim. Inclusive, quando eu fui aluno, é o assunto que eu sofri, porque não foi à toa que eu escolhi fazer engenharia elétrica, não foi à toa. Eu não queria nada, nenhum assunto que fosse pouco lógico, mais informativo, ou seja, decorativo, com definições e com coisas a saber. Então, quando se estuda memória, é um conjunto muito grande de informação, há diversos tipos, cada vez está maior esse número de memórias, evoluiu-se, o HD não é mais um HD, agora é SSD, o SSD não é só SSD, tem o M2 também, elas são memória flash, que eram memórias de programa, que eram antes muito caras, e agora com as flash NAND ficaram baratas, blá, 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 blá. Eu poderia falar 6 meses sobre memória, poderia ter um curso sobre memória, mas não é o foco aqui. O foco aqui é microcontrolador, nós vamos usar uma ou outra memória, então nós vamos sim estudar mais uma ou outra memória do tipo RAM. Agora, DRAM é coisa de computador, SRAM é coisa de computador. Fica para o estudo de casa nas atividades assíncronas, até para a aula não ficar tão chata. Seria aqueles slides cheios de conteúdo em que eu teria que ficar lendo, porque eu não tenho tudo decorado também. Então, mas vamos trazer aqui algumas características básicas delas, né? Ela é barata, a DRAM, dinâmica. Ela é de fácil integração e por isso que ela é barata. Então, isso tudo é lógico, é fácil de guardar, né? Ela é menos densa, ela ocupa pouco espaço, ela é de baixo consumo e ela é lenta, porque se ela é barata, você já tem que saber. Alguma coisa de errado ela tem. Então, é uma memória lenta. SRAM, Static RAM. Static RAM são memórias rápidas e de difícil integração. 6 vezes mais pesadas. 6 vezes mais transistores para escrever 1 bit. Tá ok? Então, obviamente, elas são mais... O quê? Caras. Tudo bem?
mais sobre esse assunto, vocês vão fazer no estudo de casa da semana. Classificação, então, quanto à aplicação. Memória de programa, que eu até já citei esse termo, e memória de dados. Alguém pode citar exemplos de memória de programa? Já foram citadas, mas agora identificando como memória de programa. É a hora que alguém abre o microfone e participa. Não? Tá ok. Então, como a gente já citou, tem a ROM. Ela é uma memória de programa. Ela é considerada memória de programa. Tem também a memória flash. Memória flash, que você usa para gravar o código que você programou do seu microcontrolador, é memória de programa. Memória de dados. Memória de dados é muito fácil. Você tem a primeira, que é a RAM. Registradores. Né? Outra memória de dados pode ser colocada aqui, e eu gosto de colocar para deixar vocês doidão da vida assim, tipo, confuso mesmo, é a flash. Olha o seu celular. Olha o seu SSD. São memórias flash. Então, hoje, nós temos memória flash de programa e temos memória flash de dados. Ok? Então, a flash tomou conta de tudo. Alguma pergunta? Mas, sim, a memória flash está com mais foco no programa, tá? Mais no código. Dados é uma hora ou outra. Passando, então, o vídeo, já que ninguém quer interagir com essa parte da aula. Passando, então, para a próxima. Aplicações de memória. Vamos falar, então, sobre aplicações. Né? Gostaria que vocês citassem aí algumas aplicações para a gente ter uma aula de interação aí. Interação entre professor, aluno e participação. Vamos lá. Armazenamento de variáveis durante o algoritmo. Exatamente. Variáveis de cálculo, variáveis locais e variáveis globais. E isso é feito com qual tipo de memória? Memória RAM. Exatamente, ficam na RAM. Também pode ficar no registrador, tá? Vou pôr só o R aqui, tá? Não, vou pôr RG. Registers. Os registradores são também memórias para aplicação de variáveis. Outro tipo de aplicação. No caso, poderia usar uma EEPROM, por exemplo, no microcontrolador, se você quer armazenar algum estado na memória, algum estado do sistema, para, no caso, reinicializar ele, você pode usar esse recurso também. Exatamente, você pode gravar na memória de programa, que é a EEPROM, alguma coisa como uma senha mestra para reset, por exemplo, reset do fabricante. E aí você vai lá e vai resetar as informações. Você pode também usar dados não voláteis. Dados, né? Não volátil, né? Não volátil. O que são dados não voláteis? Esses dados não voláteis, na verdade, né? Dados não voláteis, eles são, por exemplo, quando você está configurando um roteador novo que você comprou, ele vem com uma configuração de IP para ele distribuir do fabricante. E aí você fala, não, eu não gosto desse número, eu quero mudar o número. Aí você vai lá e configura o seu IP. Né? Ou seja, você configura uma máscara de endereço de internet para o seu roteador. Se você der um reset, ele volta para o estado inicial. Mas, enquanto não tiver um reset no seu roteador, a senha nova, o IP novo, está lá gravado e é uma memória de dado, né? São dados, e é uma memória não volátil. Quando ele sai da tomada e volta, ele não esquece. Então, outra aplicação. A gente poderia ficar o resto da noite falando em aplicação, mas não tem sentido, ok? E o próximo slide a gente já falou, né? Que é sobre quando que a gente deve optar por memorizar e quando que a gente deve optar por processar. Foi muito bem lembrado aí e citado por vocês que
a gente deve memorizar quando o cálculo for pesado, porque aí você economiza muito do seu processador. Mas, obviamente, você sempre tem que se atentar se você tem memória para memorizar. Quando você não tem memória, você deve processar, porque você não tem memória suficiente. Vai ficar mais caro o projeto se você usar memória. Então, que o usuário espere o cálculo sair. E aí, você vai calcular. E, por fim, para concluir a aula de memórias, nós vamos falar aqui sobre a referência, né? Não teve uma referência específica, eu juntei um monte de coisa. Vale ressaltar o que eu falei no início da aula, tem uma apresentação da Universidade Federal também compartilhada, essa aqui eu ainda não compartilhei, vou compartilhar também. Só que ela vai ser compartilhada sem os rabiscos, então não vai ajudar muito, né? E temos aqui uma tarefa mensal aí que eu ainda vou colocar no Moodle, eu não coloquei ainda. E essa tarefa é relacionada aí aos conceitos de memória. É uma pesquisa, cada grupo vai escolher um tema, não é para repetir tema, então tem que haver comunicação entre vocês, tá? Eu não vou ficar sorteando, não. Vocês vão democraticamente resolver o problema de vocês com os temas que eu vou colocar lá no Moodle. Por que isso? Porque no semestre passado eu fiz isso sem especificar e teve trabalhos parecidos demais para o meu gosto, né? Sempre tem. Então, agora, eu não vou aceitar, né, que repitam o tema. Vocês precisam conversar entre vocês. Vocês já têm um meio de comunicação entre vocês? Tem um grupo do Alguns WhatsApp. alunos, professor, tem aluno aí que não é da turma, tem mais gente. Tá, mas responda, tem ou não tem? Eu não sou da turma do bocado desses colegas, não, mas eu acho que eu estou no grupo aí que eu tinha pedido para colocar. Não sei como é que está a situação dos outros, se é repetente também, se é de uma turma fechada. Mas a gente passa o número aí no chat e a gente faz um grupo só dessa matéria. Vocês precisam conversar também com os faltantes, né? Então, eu preciso que vocês façam aí a parte do grupo aí, para poder compartilhar e dar certo aí o trabalho. No mais, eu estou à disposição para tirar dúvidas, lembrando que o nosso horário de dúvidas são às quartas-feiras de manhã, precisa ser agendado com pelo menos um dia de antecedência, 2 marcações de aula, que é tipo uma aula particular, 2 marcações dessas aulas de dúvidas, sem comparecimento e sem justificativa plausível. Eu não considero mais o aluno como uma pessoa confiável para ficar agendando horário. E aí eu não vou reservar horário mais para esse aluno, ele só vai poder aproveitar horários se ninguém mais quiser marcar. Ok? Alguma outra pergunta aí? Sobre o trabalho. O trabalho vai ser sobre memória. Vai pesquisar sobre SRAM, vai pesquisar sobre SSD, vai pesquisar sobre flash. Vou separar esses temas. Acho que são uns 4, 5 temas, e aí quebra em grupos de 3 a 4 pessoas para fazer o trabalho. Muito bem. Então, eu vou postar isso no Moodle, assim como eu vou postar essa apresentação e o vídeo dessa aula. Agradeço a participação de todos e estou encerrando a gravação. Boa noite, bom final de semana e vão com Deus. Até a semana que vem. Obrigado, até mais.